Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Reuel Bernardino, que é o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, a quem eu tenho muito orgulho de ser amigo há muitos anos. Antes de pregar, eu quero aqui agradecer ao pastor Reuel, que está aqui, por nesses 17 anos me suportar aqui nos Gideões Missionários da Última Hora. Embora eu seja jovenzinho, eu já me sinto avô aqui nesse lugar, né? Avô dessa geração nova que chegou. Parabéns pelo que o senhor e o seu pai fizeram esse ano, trazendo para cá tantos talentos, tantos meninos tirados do meio do mato. Muitas pessoas murmuram, falam, para que tanta gente? E eles não entendem o que acontece no coração dos Gideões. Eu nasci nesse púlpito, e assim como eu nasci, Jesus está gerando outros. O púlpito dos Gideões é um grande útero, e esse útero gera filhos para a nação brasileira. Parabéns, Reuel. Continue assim sempre. Jane, traga um abraço da irmã Edileuza, minha esposa, que está assistindo a gente agora pela internet, das minhas filhas. Sucesso a todos nós. Parabéns aos pastores que aqui estão, aos pregadores, são muitos, se eu citar o nome é perigoso eu pecar. Mas um pelo menos eu tenho que falar, que é o Dr. Alderi, meu mestre. Fiz o mestrado de teologia com ele nos Estados Unidos da América, e toda vez que ele chega, ele me desafia a pregar direito. Deus abençoe o senhor aqui. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Então abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 10. Feliz também em rever aqui o pastor Erasmo, pastor Lorinaldo, amigo de longa data, Paulo André que cantou aqui, a Valquíria, tanta gente de talento. Como nossa igreja tem talentos, né, irmãos? Como nossa igreja tem talentos. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 30. Sonoplasta, um pouquinho de agudo aqui para mim. Lucas 10, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele meio morto. E eu quero que a igreja repita esta última palavra comigo. Deixando ele, mais uma vez, deixando ele. Feche a sua Bíblia, coloque em algum lugar e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos por mais uma vez, por mais um ano, no 33º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. O Senhor cativar a mente de todo o Brasil, que agora estão aqui dentro conosco, em oração, em espírito, através das ondas sonoras do rádio, através da internet. O público na cidade se divide entre o pavilhão, entre a tenda e entre o ginásio, mas todos nós estamos focados e curvados diante do trono daquele que vive para todo sempre. Eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, Senhor, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar sobre nós. E por isso mesmo eu lhe faço um pedido extraordinário: que o Senhor cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios recuem agora, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós,
E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ela nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos agora. Agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus, graças a Jesus. Também quero cumprimentar aqui o irmão Henrique, pastor Henrique Riame, grande amigo. Juliana já cantou? Juliana Riame desponta como uma das vozes mais belas do nosso país e ungida. Não é só beleza, é graça. Deus te abençoe, viu, Juliana? Estou feliz também, pastor Reuel, de estar acompanhado aqui do meu grande Bauer. Fica de pé, Bauer. Fiz isso ontem e senti de fazer hoje. Às vezes as pessoas veem um homem como eu vencer algumas lutas, ter posições, mas eu não sou sozinho. Por trás de mim tem uma equipe, e essa equipe me ajuda. Dr. Bauer é o chefe do meu gabinete, é delegado, é advogado, tem um monte de coisa. E ele botou na cabeça que é a cara do Sean Connery. Só se for depois um acidente, o que sobrou do Sean Connery, né? Deus te abençoe, Bauer. Muito obrigado por você existir, viu? Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, Brasil que nos assiste através dos meios digitais e do rádio. Eu fiquei imaginando o que pregar aqui no fim, pelo menos o fim da festa do fim de semana. A festa continua amanhã, mas muitas pessoas retornam para casa hoje à noite ainda. Outras retornam amanhã pela manhã. O que não faltou neste congresso foi palavra. O que não faltou nesse congresso foi unção. Os levitas fizeram com que o coração de Deus ficasse tão feliz que Deus trovejou sobre nós. Os pregadores deram o melhor que eles tinham. Talvez não atingiram a todos, mas a minha Bíblia diz que a palavra não volta vazia jamais. Eu prego aqui, pastor Reuel, há 17 anos, e o senhor é testemunho do que eu vou dizer. Eu nunca usei o microfone para falar mal de um amigo. Nunca usei o microfone para falar de um pregador. E eu tenho notado nos últimos anos algumas pessoas que chegam e usam o microfone para isso. Queria lhe fazer um pedido, em nome de todo esse povo aqui. É o senhor que faz a triagem. Fale com eles, para que eles não usem o microfone para desabafar. Parece que a igreja é a noiva do Cordeiro. Tem gente que sai milhares de quilômetros para vir aqui para ser abençoada. Eu também queria fazer um outro pedido. Diga aos companheiros para não constrangerem outros companheiros. Ontem aconteceu um fato tão chato. Eu entrei no ginásio, quando eu entrei, o pastor que estava com o microfone na mão me olhou e disse: o senhor vai ofertar quanto? Pega a gente de surpresa, usa o nome da gente. E aí gente constrangido, você não está preparado na hora. Eu disse: amanhã de manhã eu vou fazer a manhã missionária, vou trazer a minha oferta. Ele no microfone disse assim: que Deus tenha piedade de você. É triste isso, muito triste. É desnecessário isso. Aí terminou o culto, ele veio me abraçar, me dar um abraço. Eu falei assim: eu recebo o seu abraço, mas não constranja mais os companheiros. E eu fiquei sabendo que ele usou esse microfone aqui à tarde para contar essa história. Então não é necessário isso. Falar que os homens vêm aqui para aparecer. Ninguém vem aqui para aparecer. Que culpa temos nós se Jesus deu para alguns uma estrela? Vou falar de novo. Que culpa temos nós se Jesus resolveu colocar uns de nós em destaque? Se Jesus deu, a Bíblia diz, a prefeita que estava aqui falou: dê honra a quem tem honra. História é história, tem gente que tem história, né? Então não vamos fazer mais isso. É um pedido que eu lhe faço, eu nunca lhe pedi nada. Eu sei que você ouve isso com o ouvido de pastor. Você é o melhor amigo que eu tenho aqui. Ele está me dizendo aqui que ele sofre com isso. Então fale com eles antes. Fala: você vai pregar, vai ser usado, mas fale a palavra. A Bíblia Sagrada tem 66 livros para serem pregados aqui. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. I love you. Amém, igreja? Uma salva de palmas pela vida do pastor Reuel Bernardino, de todos os Gideões Missionários. É só um pedido. Pronto. Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e ler os versículos que eu li, parece até ser brincadeira.
Crentes viajaram milhares de quilômetros para chegar aqui e ouvir uma mensagem escalafobética. Essa palavra é usada muito nos seminários, não tem nem significado. Ou seja, é aquilo que é revelado da revelação. Os crentes gostam de uma coisa nova. Os crentes gostam de uma revelação nova. Talvez como aquela que eu preguei ontem no ginásio, quando eu falei que o meu Deus é Deus dos deuses. O Deus que é Deus dos deuses, eu conheço Ele. Ele fez os céus, a terra, está entre nós aqui. Mas o meu questionamento ontem à noite foi: quem são esses deuses de quem Ele é Deus? Adquira a fita, você vai ouvir coisas inefáveis. Vai descobrir que a Bíblia Sagrada, quando usa a palavra deuses, ela não está falando de divindades. Ela está falando de seres que têm autoridade sobre outros. E você vai descobrir quem você é de verdade. Você não é só esse pedacinho de carne que envolve esse osso. Você é imagem e semelhança daquele que fez os céus e a terra. Mas repito, na continuidade do meu pensamento, alguns devem ter notado que eu li a história do bom samaritano. E a história do bom samaritano parece ser uma mensagem para ser pregada em culto ao ar livre, para ser pregada em cultos de casa. Parece que ela não cabe dentro de uma festa como essa, que tem vulto internacional. Mas a palavra do Senhor, ela sempre vem revelada. E o que veio ao meu coração foi o versículo que eu li, e a palavra que eu pedi para vocês repetirem ela comigo, foi ela que mexeu na minha alma. Um homem saía de Jericó, ou melhor, saía de Jerusalém pelo caminho de Jericó. Foi atacado no meio do caminho. No meio do caminho, ao ser atacado, foi roubado. Ao ser roubado, foi violado, violentado, espancado. O espancamento foi tão pesado que deixaram ele caído na beira da estrada. E a Bíblia Sagrada, Lorinaldo, diz que ele ficou meio morto. Isso mexeu comigo. E se você perguntar por que mexeu comigo, foi porque há pelo menos 2 meses, de 2 meses para cá, eu tenho tido sonhos. Fazia muitos anos que eu não tinha sonhos proféticos. Eu tive 2 sonhos que mexeram com a minha vida. E eu quero contá-los aqui. Esperei para contar aqui. O primeiro sonho que eu tive é um sonho profético para os preletores que estão aqui, os pregadores. Eu sonhei que eu estava diante de uma gôndola, como se fosse de um supermercado, um armário. Sabe quando você vai fazer compra e chega naquelas prateleiras? A prateleira tinha 3 pavimentos. E eu olhava para essa prateleira, ela não tinha produtos, ela tinha arroz. Um arroz cozido, perfumado e branco. Aquela prateleira toda, os 3 níveis dela tomado de arroz. Enquanto eu olhava para aquilo, meu coração acelerou, porque eu comecei a perceber que na minha esquerda começou a surgir homens. Quando eu olhava para a esquerda, começou a surgir homens à direita, e todos eles usavam roupas brancas. Todos eles tinham cara daqueles profetas da Bíblia Sagrada de antigamente, com a barba comprida. De repente, quando eu olhei para eles, eu quis falar alguma coisa, eu olhei para mim, a minha roupa ficou igual a deles. E de repente, o som que até então não existia, se tornou como um som angelical. Aquela melodia nos movia, e todos levantamos as mãos juntos. Não dava para ver o fim da fila de cá nem de cá, era imenso. Todos nós, como numa sinfonia, numa sincronia, levantamos as mãos e colocávamos as mãos no meio do arroz. Quando mexíamos o arroz, começou a levantar formigas. Você lembra quando você ia na roça e mexia naquele formigueiro? De repente não tinha nada, mas quando você mexe, vira aquele monte de formigas. Ficou daquele jeito. Quando eu vi todas aquelas formigas, aquela música nos moveu. A mão saiu do meio do arroz e veio para a cintura. E na cintura nós tiramos um pano branco. Todos nós colocamos o pano no meio do arroz, e as formigas vinham para cima desse arroz, ou vinham para cima desse pano. Quando elas vinham para cima do pano, depois que o pano estava completamente tomado por formigas, todos nós tirávamos o pano e fazíamos assim. E voltávamos o pano no meio do arroz. Fazíamos isso com uma alegria na alma sem tamanho. Quando de repente fez-se um silêncio estranho e um trovão. Quando houve o trovão, eu ouvi uma voz dizendo: acabou o tempo. Nenhum de nós conseguimos mais mover as mãos. Só que o arroz ainda não estava limpo. Eu acordei, era umas 5 da manhã, acordei minha esposa, ela disse: o que foi? Eu disse: eu tive um sonho. Chorei, dobrei meu joelho e disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: avise aos pregadores e aos pastores. Ainda há comida no mercado. A comida é boa, mas ela está contaminada.
ela está cheia de bichos que precisam ser retirados, porque a comida que a igreja deve comer daqui até o arrebatamento da igreja não pode ser normal, tem que ser o melhor já feito em toda a história. Com um gancho nesta visão, eu quero profetizar que vai haver um mover na mente dos pregadores e dos pastores que acreditarem nesta palavra. O meu Deus vai colocar uma espada nova nas mãos deles e uma espada nova na boca deles. E as mensagens que vão fluir a partir de hoje na vida desses homens e mulheres de Deus vai trazer um renovo sobre a igreja. Porque eu não estou pregando para uma igreja, eu estou pregando para a igreja. A igreja que, creio eu, não vai provar a morte. A igreja que vai ser arrebatada. Não sei se você tem a mesma fé ou pode comungar da mesma fé que eu. Eu creio que a maioria dos que estão aqui dentro não provarão a morte. Estarão em suas casas, nos seus lares, nos cultos, no trabalho, nas estradas, e ouvirão o toque da trombeta. E acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo pregou na carta aos Tessalonicenses, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor dos ares. Dias depois eu acordei de novo na calada de uma madrugada. Acordei com uma frase. Uma voz gritava e a frase ecoava. A frase dizia: mortos que andam. Mortos que caminham. Eu sei que nesse momento algum crente com um espírito hilárico, que gosta de tirar sarro, deve estar dizendo assim: o senhor anda assistindo muito televisão, pastor, porque tem um seriado chamado Walking Dead. Aqueles que caminham, que são mortos. Eu nem sabia disso, porque eu anotei, quando acordei, fui procurar na internet sobre mortos que caminham, encontrei um seriado. E o seriado fala de zumbis, mas o que Deus falou comigo não são nada sobre esse seriado. O Senhor falou para mim sobre uma igreja. Não é uma igreja de mortos vivos, mas uma igreja que está morta em vida. Uma igreja que não sei se está preparada para ouvir o que eu vou falar aqui nesta noite, mas eu acho que já passei da fase de ter que provar algo para alguém. Se você gostar, amém. Se não gostar, amém também. Se você fizer cara feia para mim, eu vou continuar pregando. Se sorrir, eu prego, melhor ainda. Mas que eu não quero levar o ônus desse peso, deste tempo, onde a igreja parece ter perdido o seu norte, o seu sul, onde as pessoas parecem que caminham sem sentido, entram dentro dos cultos, mal sabem o que está acontecendo, arrastam o seu corpo pesado para dentro das reuniões, perderam o afã do desejo de comungar, não entendem mais o que significa o processo da Santa Ceia, mal sabem o que está acontecendo num ambiente como esse agora. Embora isto aqui tenha características de show, porque vem pessoas importantes para cá e nós nos acumulamos aqui em pessoas, não é nenhum show, já foi dito aqui pelo pastor Vanderlei Canceliano. Isso aqui ainda é uma reunião de crentes, e numa reunião de crentes a gente só transforma o culto em um grande quartel-general. E nesse quartel-general, os soldados que vieram da guerra vêm contar as suas experiências. O capitão vai dar a eles alguns minutos para que eles falem como foi que o inimigo foi vencido, ou como foi que eles foram mutilados em guerra. E depois dessa reunião, os soldados que estão ouvindo vão ser armados até os dentes, porque quando saírem lá fora vão encontrar o verdadeiro demônio, o verdadeiro inimigo. Os nossos verdadeiros inimigos não estão nos púlpitos das igrejas. Nossos inimigos não estão entre nós, senhoras e senhores. Aqui nós podemos ter até adversários, mas inimigos não. Podemos divergir em pensamentos, podemos ter algum tipo de ciúmes, mas não há inimigos entre nós aqui. O verdadeiro inimigo está lá fora, está debochando de nós. Está debochando de nós, porque ele pegou esse presente século e cegou a mente de todos, incluindo alguns que estão no nosso meio. O diabo conseguiu plantar no coração da raça humana a maior de todas as mentiras. A mentira de que ele não existe, a mentira de que o inferno não existe, a mentira de que pecado não separa o homem de Deus, a mentira de que você pode vir de qualquer jeito e permanecer de qualquer jeito, que no final dos tempos, na fritada dos ovos, Deus vai pesar e vai abrir uma brecha para que você entre. Afinal de contas, você carrega o nome do Senhor Jesus. Não!
O Senhor Jesus deixou estabelecido na sua palavra alguns parâmetros. Ele não vem buscar uma igreja de qualquer forma. Ele não vem buscar um grupo de pessoas que passam horas depois do culto com uma língua maior do que a minha gravata, do lado de fora do templo, falando mal de quem prega, de quem canta. Não! O meu Senhor não vem buscar uma igreja frívola, vazia, uma igreja que passa a maioria do culto observando as pessoas pela roupa, pela aparência. Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que passa horas na frente do espelho, mas não consegue passar minutos ajoelhados na sua presença. Não! O meu Senhor não vem buscar um povo que ao entrar no culto dobra os joelhos e ao invés de orar, ficam batendo papo com os irmãos do lado. Um dia desse eu estava num congresso grande e eu tive que parar a minha oração e falar com um irmão que estava à minha esquerda e à direita, porque o daqui estava vendendo carro para aquele que estava daqui, e o daqui perguntava para ele: como é que é a roda? É de liga leve? Eu levantei a cabeça e disse: Senhor, se ele não comprar o carro eu compro, mas dá para a gente parar agora e orar um pouquinho? Se existe uma força que nos põe de pé, não é o grito da música, não é a voz rouca do pregador, não é o sopro ou jogar do seu paletó. O que mantém essa igreja de pé ainda é a oração, ainda é falar com Deus. Eu quero convocar nesta noite, talvez no final desta festa, pelo menos meia dúzia. Eu não preciso de muitos, porque avivamento nunca começa com uma multidão. Avivamento começa com meia dúzia de gente louca, de gente que não está mais satisfeito com as coisas que estão vendo e vivendo. Eu quero convocar nesta noite uma multidão de homens e mulheres que entendem a minha linguagem, que creem que Jesus Cristo pode ressuscitar aquela igreja de antigamente, aquela igreja que trazia sobre nós a alegria de entrarmos lá dentro. Eu vi o pastor Vanderlei contar o testemunho dele, eu fiquei de pé. Não tem como ouvir um testemunho daquele sentado. Que época gloriosa era essa, onde um ímpio entrava na casa de um crente, caminho errado. Ouviu lá um cidadão falar coisas que ele não sabia. Não sei se você percebeu, ele nem entregou a vida para Jesus num processo normal. Ninguém fez o apelo para ele. Ele só começou a imitar os crentes, e ao imitar os crentes foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu acho que isso é uma mosca branca, porque hoje em dia, para ter batismo com o Espírito Santo, nós temos que marcar um culto especial, avisar com 2 semanas antes, dizer assim, ó, venha no culto tal, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do eixo, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Eu estou pregando para uma igreja que aparentemente é uma igreja meia morta, porque quem não sabe o que é a palavra meia morta, eu te falo nesta noite. Meio morto é estar no estado de coma. Uma pessoa que está em coma, ela não está viva, mas também não está morta. Uma pessoa que está em coma, ela não teve nenhum tipo de derrame, mas os braços dela não funcionam. Ela não foi para um processo de paralisia, mas as pernas não respondem. Ela não teve nenhum tipo de surto psicótico, seus olhos estão abertos, mas ela não enxerga nada. A mente dela não teve uma paralisia total, mas ela consegue captar tudo que ela ouve. A única coisa que uma pessoa que está em coma não consegue fazer é falar. Uma pessoa que está em coma, ela assimila, mas não consegue falar. O inconsciente dela quer reagir, mas o corpo não obedece. Tem uma falha neurológica que ela não consegue controlar o corpo dela. Eu fiz audiências públicas em Brasília sobre o processo da eutanásia. Eu era o relator da eutanásia. A eutanásia é chamada de boa morte. Daí a palavra eutanásia do grego, boa morte. Não existe boa morte. Mas eram médicos de todo o conselho do país falando comigo: pastor, o senhor tem que nos ajudar a criar uma lei para que as famílias possam desligar o equipamento. A pessoa já teve morte cerebral, tem que deixar a família parar de sofrer e desligar o equipamento dela. Então, antes de aprovar, eu fiz uma audiência pública e eu consegui falar com pessoas que estavam, segundo a medicina, com a mente morta. Quando desligaram o equipamento, o cérebro continuou funcionando, e ao invés de morrerem instantaneamente, continuaram vivos. E depois de 1, 2, 3 anos, voltaram do estado de coma. E essas pessoas, quando voltavam chorando. E elas diziam: eu escutava tudo que as pessoas falavam. Eu escutava o meu filho dizer assim: vamos, desliga logo, porque aí a gente separa a herança. Eu escutava a minha filha dizer assim: tira logo ele daqui, porque aí a gente termina essa luta. Mulheres falando, filhos falando, maridos falando. E então eu comecei a perceber que existe um estado que está entre a vida e a morte, mas não é nem a morte, também não é nem a vida. E isso está acontecendo no nosso meio, meu grande líder e mestre Alderi. Estamos vivendo numa igreja, pastor Bernardino, que está em coma. Ela tem pernas, mas ela não caminha para o evangelismo. Ela tem braços, mas ela não consegue erguer a mão para adorar a Jesus. Ela tem olhos abertos, mas não contempla mais a visão divina. Ela tem boca, mas não consegue mais adorar o nome do Senhor. Ela ouve, mas não esboça a reação. Quantas igrejas falidas,
Quantos ministérios mortos, quantos crentes que caminham para as suas igrejas, mas não caminham para uma igreja viva. Uma vez eu estava estudando sobre igreja e descobri que existe um tipo de igreja no Brasil que já virou capa de revista na Europa. Eu estava num voo da antiga Varig, que já faliu, e naquelas revistas de bordo tinha uma capa dizendo assim: as obras de arte do Brasil. E eu abri para ver. Estava lá, as maiores obras de arte do Brasil estavam dentro do cemitério. Tinham algumas tumbas de pessoas ricas que eram feitas em mármore, letras garrafais escritas com metal precioso ou semi-precioso. E lá estava dizendo: essa casa fúnebre foi feita pelo fulano de tal, vale tantos milhões. E o nome dessas casas chama-se mausoléu. Mausoléus são igrejas que ficam no cemitério. Eu fui lá na minha cidade, tem famílias ricas, e eu visitei algumas delas só para conhecer melhor, porque uma daquelas que estava naquela revista era na minha cidade, uma família bilionária. E eu fui conhecer o mausoléu. Tinha cara de igreja, capela de igreja, cruz de igreja, tinha um altar lá dentro. A tumba está ali há mais de 50 anos, mas a pedra é tão preciosa, porque ela veio lá da Itália, tudo bem cuidado. As plantas são trocadas todos os dias. As pessoas que estavam mortas lá dentro já estavam mortas há 10, 15 anos, mas tem um empregado para ir lá todo dia trocar aquela flor. O lugar é bonito, é rico e poderoso, mas quando você abre a porta e entra lá dentro, o cheiro da morte. O cheiro da morte é uma tristeza. Quantas igrejas estão se tornando mausoléus? São belas, são bonitas, as letras são garrafais, mas quando você entra lá dentro dela, você não sente cheiro de vida, você só sente cheiro de morte. As pessoas parecem que são robôs, são programadas, são ensinadas de maneira completamente equivocada. As pessoas parecem que vivem um evangelho estranho. Eu não consigo compreender como é que uma festa como essa, a festa mais esperada é uma vez por ano, você olha do seu lado, tem alguém com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Do outro lado tem alguém com a cara feia, pior ainda, o olho está seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí os jargões do velho pregador. A boca está travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Tem alguma coisa errada. Eu tenho pregado para mortos que caminham, para verdadeiros robôs. Com todo respeito, eu não aguento mais pregar para ciborgues, porque a maioria dos crentes por onde eu tenho caminhado parecem ciborgues. Vocês sabem o que é um ciborgue? É a mistura de um ser humano e um robô. Ele não tem sangue nas veias, ele tem fios elétricos. É como se tivesse um programinha, você aperta a pessoa, ela acorda. Você diz levanta a mão, ela levanta. Abaixa, ela abaixa. Senta, ela senta. Vira para a esquerda, ela vira. Vira para a direita, ela vira. Se finge de morta, ela cai no chão. Não é isso que Jesus Cristo espera de um culto como esse. Eu quero um culto igual da igreja de Corinto. Eu quero um culto onde o pastor seja obrigado a falar no púlpito: calma, todo mundo pode profetizar, só dá espaço, um de cada vez, porque é muito profeta. Eu quero uma igreja viva. Chega! Não é esta a igreja que Jesus vem buscar. Não é uma igreja society. Não é uma igreja queridinha. Não é uma igreja cult. Não é uma igreja aplaudida pelas pessoas que não são da nossa igreja. Senhoras e senhores, quando você ver um ímpio se aproximar da sua igreja e elogiar ela muito demais, colocar ela lá em cima, mas não se converter nela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Uma pessoa que não é crente não entende um culto como o nosso. Será que a igreja vai demorar quanto tempo para acordar? Quantos anos nós passamos dando os nossos votos para pessoas que vêm na igreja e dizem assim: não sou amigo do evangelho, até a paz o Senhor dá. Só que na hora de ouvir a palavra não fica. Sempre tem um compromisso. Sempre tem um compromisso. Eu não estou jogando indireta para ninguém não, que eu sou político. Eu recebo políticos da minha igreja, eles aplaudem, digo: nossa, sua igreja é linda, mas você me desculpe, eu tenho um compromisso agora. Não fica para ouvir a palavra. Será que a igreja vai demorar quanto tempo para acordar? E a igreja sai depois e: nossa, que lindo, você viu o prefeito, o vice-prefeito, o deputado, o senador, até a presidente da república. Ah, que coisa bela. Bela, uma vírgula. Está na hora de tomar vergonha na cara e mostrar que a igreja tem que estar viva. Viva!
todo respeito, sente o cheiro do irmão que está do seu lado. Ele exala o cheiro da vida, ou ele exala o cheiro da morte? Porque aquele que exala o cheiro da morte é uma desgraça. Ele senta do seu lado, ele tem cara de quem está vivo, ele carrega a Bíblia, ele canta, mas se você der um gritinho um pouquinho a mais acima dos decibéis, ele já te olha com uma cara que quer te engolir. Eu não aguento mais chegar na igreja, os irmãos até para dar a paz do Senhor muda, chega e fala em nem a paz do Senhor dá. Chega, essa não é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem uma igreja viva, faz um barulho para acordar o estado inteiro. Mãozinha direita erguida bem alto, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre o ombro do seu irmão. Aqui eu já começo a ver quem está vivo e quem está morto. O que está morto não respeita o pregador por nada. É perigoso você levantar do culto e ir embora. Não foi porque está preso aqui no meio, você caiu numa armadilha nessa noite. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela, isso. Irrita ela, tira ela do lugar. Diga: Jesus te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui para sacudir você. Ressuscita! Pastor Reuel, eu estou ouvindo pelos ouvidos do Espírito barulho de tumba se abrindo. Jesus está revirando o cemitério. O vale de ossos secos vai receber o sopro. Recebe vida. Antes de Israel cair no calabouço, antes da nação de Israel sucumbir diante dos babilônicos, antes do ano 606, quando a primeira leva foi arrastada cativa para a Babilônia, o Senhor levantou profetas e avisou o povo dele: eu tenho paciência, mas a minha paciência tem limite. Eu amo, mas o meu amor às vezes se condiciona à sua obediência. Não aceito que vocês adorem a Baal, Astarote, Azera, Marduk. Eu tolero, mas há um nível de silêncio, e no meu silêncio entenda as minhas palavras. Antes de caírem dentro do calabouço, o Senhor despertou o profeta Isaías numa madrugada, porque o profeta serve para isso, para ouvir o desabafo de Deus. Levante os profetas, Senhor. Já percebeu que as revelações, Reuel, vêm sempre na madrugada? Parece que na madrugada, quando em um continente todos estão dormindo, Deus não tem com quem conversar, e Deus vai na cama do profeta e mexe nos sonhos dele, e mexe na alma dele. Isaías acorda: pois não, Senhor. E o Senhor diz: Isaías, vamos conversar. Eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê. Eu tenho um povo que está com os olhos plantados na cara, estão vendo as coisas erradas, estão vendo tudo ir para estão vendo tudo se quebrar, estão vendo a minha glória ir embora e ninguém faz nada. Isaías, eu tenho um povo que tem ouvidos e não me ouve. Deus tem nos avisado. Eu tenho medo de a qualquer momento cair sobre a nação brasileira um juízo. Confesso a vocês, eu tenho medo, porque hoje eu milito em duas áreas. Eu piso na área eclesiástica e dentro da área política, e eu vejo o nosso país se escambando. Eu vejo nossas crianças sendo colocadas como vítimas de homens e mulheres que não temem a Deus. Ontem à noite eu conversava com o pastor Gilmar Santos e mais dois, falando sobre o envolvimento do nosso país nos últimos 12 anos nas universidades. Nos últimos 12 anos o nosso país não levantou nenhuma matéria filosófica. Filinto, deputado, nos últimos 12 anos o nosso país não gerou um intelectual. As universidades do Brasil geraram meninos e meninas que são revolucionários,
São esses que foram para o Paraná e quebraram tudo agora com as professoras, chamados de Black Blocs lá em São Paulo. Eles nem sabem por que brigam. Tem um celular de última geração na mão, são filhos de papai, classe média, e vão para a rua quebrar tudo. A mente deles está transformada, está transtornada. Tem 12 anos que arrancaram Deus das universidades. Nas universidades ensinam os nossos filhos que melhor do que tudo é a experiência de Charles Darwin. Que Charles Darwin tem a teoria da evolução. Que tudo, antes de mais nada, era só uma ameba. De uma ameba foi se transformando em célula até virar um macaco. E de macaco vinha a raça humana. Eu tenho lutado para que essas coisas não aconteçam mais. Tenho feito até projetos de lei. Acabo parando na mídia porque me chamam de deputado da idade medieval. O cara louco, o cara atrasado, o cara que coloca um pé no freio do progresso do país. Mas eu tenho defendido. Apresentei um projeto para ser ensinado nas escolas a teoria de Moisés. Vieram falar para mim, o senhor quer ensinar religião na escola? Eu digo, não. Eu quero que os nossos filhos tenham o direito de escolher entre aquilo que eles querem crer. O professor não pode enfiar dentro da cabeça da criança uma ideologia. Se podem apresentar a teoria de Charles Darwin, repito, teoria. Repete comigo, teoria. Mais uma vez. Acotovele seu irmão, diga, você sabe que é uma teoria? Diga, é só um pensamento. É uma ideia, mas que nunca foi provado, porque só pode ser provado se for reproduzido dentro de um laboratório. O dia que eles conseguirem fazer do nada uma célula, aí eu posso acreditar em Charles Darwin. Então é só uma teoria. E eu falei numa audiência pública, se podem aprender os meus filhos a teoria de Charles Darwin, eles podem aprender a teoria de Moisés, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Eu não sei se você percebeu, nem os filhos dos crentes, quando vão dormir, pedem a bênção do pai mais. Nossos filhos não vão dormir de qualquer jeito, vão dormir com o celular na mão, vão dormir com o fone no ouvido, cantando as músicas que só Deus sabe o que é. Não tem mais o capricho de ir lá na cama do pai e falar, meu pai me abençoa, meu pai, minha mãe me abençoa. Ah, se os nossos filhos soubessem a bênção que há na palavra de um pai e de uma mãe. Se você chegar no céu, pergunte para Salomão. Salomão vai te falar, eu tinha 8 anos quando meu pai me chamou no quarto dele, estava morrendo. Eu era o próximo a morrer, porque se meu pai morresse, todo mundo ia matar a minha mãe, porque eu e minha mãe éramos os culpados da miséria do reino de Israel, porque meu pai pecou com a minha mãe. Todos os filhos do meu pai estavam esperando ele morrer para matar a minha mãe, para limpar. Mas meu pai me chamou no quarto dele com a minha mãe. Ele pegou a minha mãozinha e colocou debaixo da coxa. Nós sabemos que é outro lugar, mas ele colocou a mão debaixo da coxa. Quando ele colocou a minha mãozinha debaixo da coxa, ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu te abençoo, se você prometer ser fiel ao meu Deus, meu filho. E Salomão vai te dizer, o meu corpo arrepiou, porque eu recebi a bênção do meu pai, não morri e me tornei rei de Israel. Os nossos filhos precisam voltar a pedir a bênção dos pais. Eu era criancinha na escola, a professora chegava com aquele desenhozinho no mimeógrafo, e tinha um desenho de uma cruz, um senhor calvo aqui, amarrado pela cintura, ele em posição de rezar, e a gente perguntava, o que é isso, professor? Ela dizia assim, esse é o fundamento do Brasil. No dia da fundação do Brasil, levantaram uma cruz, e o padre José de Anchieta rezou a primeira missa, e o Brasil foi abençoado. O nosso país é o maior país cristão do mundo. Pastor Reuel, que pena que o Pavan foi embora e o chefe, o líder da Câmara foi embora também. Como eu queria mandar um recado para eles. O sul do país dita regras. O nosso país é tido assim, o sudeste, São Paulo é o coração financeiro, mas o sul é o coração dos intelectuais. E eu não sei se vocês acompanham pela internet, o Rio Grande do Sul está perseguindo Deus. Eu vou falar de novo. O Rio Grande do Sul está perseguindo Deus. O Ministério Público já baixou leis e arrancou de todos os lugares públicos as imagens religiosas, sejam elas quais forem. Que seja uma cruz, que seja a estrela de Davi, estão arrancando tudo. Tudo isso em nome de um Estado laico. É essa a desculpa deles. O Estado é laico, então não pode ter nenhum símbolo de religião nenhuma. Eles mentem. Eles mentem porque o nosso povo é ignorante, porque são mortos que caminham. Morto não pensa.
O nosso país não é laicista, ele é laico. O Estado laico significa que todos têm liberdade para exercer a sua fé. Se fosse laicista, era o Estado ateu, então toda religião tinha que ser banida. Mas o nosso país não é um país ateu. Não podem expulsar Deus. A última agora é para doer os ouvidos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul baixou uma lei para que seja tirada das bibliotecas a Bíblia. Se fosse de cima da mesa da Câmara dos Deputados, até nós íamos para a briga, vamos para o debate ideológico. Mas tirar a Bíblia da biblioteca, que idiotice é essa? Se não creem que a Bíblia é um livro religioso, é pelo menos um livro histórico. Biblioteca é um lugar onde você vai ler livros, mas querem tirar Deus do nosso país. E se essa igreja que está morta não ressuscitar, se a oração desta igreja não voltar a falar aos ouvidos do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, se o meu povo não orar, eu não posso sarar a sua terra. Mas se o meu povo clamar, orar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Em 2013 aconteceu algo divino. Jesus pegou o seu irmãozinho aqui e me levou para a política. Em 2013 teve toda aquela convulsão, aquela luta contra a minha vida. Você lembra disso? Eu não entendi nada, porque eu passei 40 dias sozinho. Eu passei 40 dias sem ninguém no parlamento levantar para me ajudar. E só de deputados evangélicos nós tínhamos mais de 60. Eles falavam comigo pelo telefone. Não queriam andar perto de mim porque tinham medo da imprensa tirar uma foto. 40 dias eu fiquei sozinho. Recebi algumas ligações. Pastor Reuel, pastor Cizino, fica firme. Pastor Uriel, Deri, apóstolo Uriel dos Estados Unidos me ligou e disse: Quen, ele me chama de Quen. Quen, fica firme. Estamos orando e te cobrindo aqui. Mas fora esses, ninguém. Nenhum pastor foi me visitar. Eu apanhando na rua, apanhando nos aviões, minha família sofrendo, minha casa sendo depedrada. Eu apanhando dentro da Câmara dos Deputados. A igreja que me ama, a igreja que ora por mim. Ninguém gritou um grito sequer na rua. E eu fiquei triste. Falei: Jesus, eu estou sozinho. O Senhor disse: calma, que eu estou fazendo uma obra que agora você não entende. 40 dias depois começou a mover. 40 dias depois levantou o apóstolo René Terranova, depois levantou o pastor Silas, levantou o bispo Manuel Ferreira, levantou alguns amigos, o Filinto esteve lá, sofreu comigo lá, outras pessoas se levantaram. Aí os pastores vieram, mas de repente aconteceu algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Todas as igrejas cristãs, todas, sem exceção, eu não estou falando evangélica, eu estou falando de igrejas cristãs, católicos, evangélicos, se levantarem um clamor. O Brasil foi sacudido pela oração da igreja. A presidenta Dilma tinha 75% de aprovação. Nem Lula tinha tido isso. Em 2013, 60 dias depois do mês de junho, começam as manifestações contra. Podem me chamar de arrogante, podem me chamar de presunçoso, mas eu posso falar porque eu creio. A minha Bíblia tem uma palavra muito séria: não toque no ungido meu. Deus não pactua com injustiça. Todo aquilo que fizeram comigo, aqueles gritos, aquelas mulheres nuas, os homens pelados se esfregando nos carros onde eu ia, aqueles gritos, os beijos dentro da igreja começaram a subir, e o meu Deus começou a se mover no trono. A oração da igreja fez efeito. A igreja não sabe o poder que tem. Eu queria ver acontecer de novo. Eu queria ver acontecer pelo menos uma vez por mês. Todas as igrejas cristãs, católicas e evangélicas orarem, rezarem, mandarem louvor para o céu. Olha o que está acontecendo. A presidenta nem para fazer um discurso no dia 1º de maio teve coragem. Medo dos panelaços. Mas para alguém que até pouco tempo atrás tinha 75% de aprovação, o que é que aconteceu? Os estudiosos não entendem, cientistas políticos, os sociólogos, os líderes do PT, está todo mundo doido perguntando o que é que aconteceu. Eles vão perguntar para os outros. Venha perguntar para mim que eu falo o que aconteceu. Venha perguntar para mim que eu digo. Tocaram nos nossos filhos, tocaram na nossa fé,
tocaram na igreja. A igreja está ressuscitando, a igreja está despertando, mas está lento demais. É hora dessa igreja ser levantada como um exército inabalável. Eu ouço um ruído no cemitério. Eu ouço um ruído no cemitério. Mas parece que antes de Jesus ressuscitar, os que estão no cemitério, ele deve ter encontrado um monte de gadareno que habitam no cemitério também, que estão possessos de demônios. O Senhor precisa expulsar esses demônios. Mas para expulsar esses demônios, o Senhor precisa de você. Eu vou falar de novo. Jesus só expulsa demônios se for através de você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Esta terra o Senhor deu a mim e a você. Os donos dessa terra sou eu e você. Esta terra é um reino material. É um reino o quê? Só pode ficar legal nesta terra quem tem matéria também. Deus é um ser espiritual. Ah, pastor, mas o diabo também é. Mas o diabo é tão infeliz e sábio que ele encontrou uma maneira de ficar legal no nosso mundo. Não é que ele aprendeu a incorporar? Não era mais fácil ele enganar Adão e Eva se ele chegasse em forma de um anjo de luz? Mas como espíritos não podem mandar nesse nosso mundo, eles entrou no corpo de uma cobra. E como cobra tem terra, é matéria, ele abriu a boca da cobra. Ele encontrou uma maneira legal de furar a lei. Quando Deus olhou e disse assim: você encontrou um jeito de entrar na terra, só que você entrou pela janela, porque o dono da terra não é uma cobra. Os donos da terra somos nós. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Os donos dessa terra somos nós. E para quem ainda está alimentando da palavra que eu disse ontem, leia depois em Gênesis. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus deu um grito no céu e disse: eis que o homem agora é como um de nós. Eis que o homem tem poderes como nós. Vamos tirar a árvore da vida da frente dele, porque se ele comer do fruto da árvore da vida, ele vai virar um Lúcifer. Por que Lúcifer não pode ser perdoado? Não pode ser perdoado porque ele pecou num corpo eterno. E só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden só para eles não serem eternos. Tirou eles, isso eu aprendi com o meu professor. Só tirou os dois lá de dentro do jardim do Éden porque ele nos amava. Para nós há um jeito: o sangue de Jesus perdoa todos os pecados. Só que pense num ser que é um cavalheiro. É o meu Deus. Eu disse que meu Deus é um? Não entendi. Deus é um? O diabo não. O diabo é um sociopata, é um maluco, é um oportunista. Deus é um cavaleiro. Oportunista é aquele que mesmo se você convidar ou não, ele vai de entrão. Ele acha uma maneira de burlar a lei e entra lá dentro. Ele é um corrupto. Deus não é corrupto. Deus é santo, Deus é eterno e Deus é um cavaleiro. Como o diabo entrou no corpo de uma cobra, Deus disse assim: você encontrou um método de entrar na terra. Só pode mandar na terra quem tem terra. Você entrou por uma cobra. Eu vou criar outro dispositivo para entrar na terra. No dia em que Deus foi dar ao homem o seu juízo para aqueles tempos, Ele falou ao homem: Adão, você vai ter que suar muito para se alimentar. Eva, você vai sentir dores ao dar à luz. Serpente vai rastejar com o seu rosto em terra para sempre. O diabo estava saindo da história, que agora ele desincorporou, porque o infeliz é covarde, é um desgraçado infeliz. Antes de sair da história, Deus gritou com ele: volta aqui, porque agora tem uma sentença para você. Se você entrou no mundo por uma cobra, eu vou entrar também, mas não é por uma cobra. Da semente da mulher vai nascer um que vai acabar com o seu reinado. A igreja tem um nome que nós nunca paramos para pensar. A igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é o quê? Não ouvi. Olha para o seu irmão e diga assim: você é o corpo dele. Diga: o que você é? A mão ou o pé? O quadril? O peito? As costas? Diga: você é o corpo dele. Por que a igreja é o corpo? Pergunte para mim por quê. Porque se o diabo entrou nesse mundo através de uma cobra, Deus entrou através de um corpo.
O diabo, para poder entrar nesse mundo, o miserável é tão invejoso que ele quer ser como nós, mas nunca vai ser. Você já percebeu que nas encruzilhadas, nas obras de feitiçaria, já passou perto de alguma? Quem já passou perto de alguma? Já viu o que tem lá? É tudo coisa boa. O vinho é bom, o uísque é bom, o frango é bom, a farofa é boa. Não é tudo do melhor? Só que fique lá 24 horas e você vai ver que ninguém vai comer aquela porcaria, a não ser o cachorro, a formiga e o bêbado. Bêbado é terrível, bêbado não tem medo de nada. Agora eu te pergunto, por que o diabo pediu aquilo? Pergunte para mim por quê, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Por pura inveja de você. Você não entendeu, vou falar de novo. Por ter inveja do homem. Como ele é um ser espiritual, ele não tem paladar. Isso Deus não deu para ele. Isso Deus só deu para esses buchudinhos que estão aqui. Isso o Senhor só deu para nós. Mas ele, como quer ser melhor do que nós, ele pede para as pessoas: traz o melhor. Ele olha com os olhos e lambe com a testa. Por isso que ele não te suporta, ele tem inveja de você. Mas você é o corpo de Deus nessa terra. Quando você anda, Deus anda. Quando você toca, Deus toca. Quando você fala, Deus fala. Você entende isso? Dá um grito de glória a Deus. Eu preciso de uma criança. Será que eu tenho uma criança aqui? Uma criança que ande. Tem. Será que essa mocinha bonita pode vir aqui? Vem cá, querida. Coisa linda. Isso. Muito obrigado. Tudo bem com você? Do what you love. É claro que eu te amo. Qual o seu nome? Rebeca. A Rebeca está aqui do meu lado. No livro de Isaías tem uma profecia. E a profecia diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um. Colocarão nele o nome de Emanuel, que significa o quê? Não ouvi? Se eu mostrar para você que o nome Emanuel é mais poderoso do que isso, você promete que levanta dessa cadeira para gritar? Emanuel não é só Deus conosco. Emanuel não é um nome próprio, pelo que eu li nos originais. Emanuel é a junção de 3 palavras. Mestre, diz aí se eu estou mentindo, se eu estou errando. In, tracinho, men, tracinho, el. Immanuel. Não é Emanuel. Pode ver na sua Bíblia que vai aparecer 2 M's. Não existe isso em nenhum idioma do mundo. 2 consoantes da letra M juntas em uma só letra. A tradução para nós foi abaixo do nível. E aí, Emanuel, sim, é Deus conosco. O que é Deus conosco? Vem comigo aqui. Deus conosco seria isso: Deus pega na sua mão, você vai para a escola, Rebeca, pode caminhar. E Deus vai com você. Você para, Deus para. Você recua, Ele recua. Você vira, Ele vira. Porque Ele está com a mão segura na sua, porque Ele é Deus conosco. Ele é Deus. Só que Emanuel não é Deus conosco. A palavra in aponta para dentro. A palavra men é homem. Homem vem de humus. Humus vem de terra, barro. E a palavra El é o sufixo do nosso Deus, o grande Elohim, o grande El Shaddai. Então Immanuel não é Deus conosco. In é dentro. Barro somos nós e El é Deus. Então, colocando na liturgia certa, ficaria Deus dentro do homem. Se Deus está dentro do homem, Deus não é Deus conosco, é Deus em nós. É mais ou menos isso. Você vai, Deus te carrega. Você vai, o Senhor te segura. Isso é Deus em nós. Murcha a barriga, estufa o peito e abre o mão. Bate no peito até fazer barulho. Diga para o seu irmão: Deus mora aqui dentro. Não grita, diga: Deus mora aqui dentro. O meu Deus não mora no cemitério. Ele só mora onde tem gente viva. Você está começando a entender? Está começando a entender porque os nossos cultos estão vazios? Pessoas, porque estamos apinhados de gente. Nunca tivemos tantas pessoas nas igrejas. Porque temos tantas pessoas e não acontece mais nada.
Será que só eu congreguei no meio do mato, numa igrejinha de 3x4, onde todo mundo tinha 2 dentes na boca, só o zagueiro e o atacante, onde era tudo analfa de pai e beta de mãe, onde a gravata vinha por cima da barriga, não tinha instrumento, era só um pandeiro e uma sanfona? Era aqueles cultos que o Vanderlei falou aqui, de gente que gritava, pulava. Ah, que saudade de uma vigília. Estou falando vigília, não estou falando de cultos na madrugada. Vou repetir, estou falando de vigília. Aquela vigília que a gente ia até cair neve em cima da gente. A gente levava um cobertor, porque o joelho chegava a doer. Meia hora depois o presbítero ficava em pé e começava a cantar. Oh, quão cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu. Um irmãozinho levantava, dava um testemunho, a gente voltava para o joelho. Mais 40 minutos, o joelho trincava, levantava de novo. Vamos clamar o batismo com o Espírito Santo. E danava uma gritaria que só Jesus na causa. O banco que eu ficava tomado de cuspe. Eu cuspia tudo no banco. Mas pense num lugar onde eu me sentia gente. Eu não tinha alegria na minha casa porque ninguém era crente. Eu não tinha alegria no trabalho. Eu não tinha alegria na escola porque eu sofria preconceito. Mas quando eu chegava no meio daqueles malucos, oh glória! Aquelas irmãzinhas dos coquezinhos na cabeça, aquelas pessoinhas simples que não sabiam falar direito, que abriam a Bíblia e do jeito que estava pregava, e o Senhor falava, havia Espírito, havia Espírito. Cadê os profetas? Pastor Reuel, há quantos anos eu não vejo nos Gideões um intérprete de línguas estranhas? Há quantos anos? Há quantos anos eu não vejo alguém ser arrebatado? Não estou falando cair no chão, não. Estou falando de ser arrebatado, ficar horas com o corpo esturricado à beira da morte, depois voltar e a gente parar para ouvir. Onde você foi, o que você viu? Tem uma irmã na minha cidade que foi arrebatada. Ela levou 6 meses, teve que ter tratamento psicológico, ela queria morrer. Ela ficou 6 meses triste, ela só chorava. A gente perguntava, por que você está chorando? Disse, eu queria ficar no lugar que eu estava. Eu não quero mais aqui, eu quero voltar para onde eu estava. Onde estão esses homens e mulheres? A igreja está morrendo. Nossos filhos não carregam mais a Bíblia. Nossos filhos têm vergonha da Bíblia. Não, pastor, a Bíblia está no celular agora. Mas a Bíblia não era só um livro, era um símbolo, era uma identidade. Lá vai os crentes, lá vai os homens e mulheres do livro da capa preta. A Bíblia era uma arma, era uma espada. Nossas meninas não podem mais chorar nos cultos. As maquiagens estão pesadas demais. Não sou contra a mulher ficar bonita, mas se prepare assim para ir para uma festa, para ir visitar o seu namorado, para ir viajar, para vir à igreja. Vai de leve. Vai de leve, porque senão você vai ficar impedindo o Espírito. Você vai lutar contra ele, porque a palavra mexe. Quando ela mexe, os seus olhos vão começar a lacrimejar, e a senhora mesmo começa a engolir o choro. Não posso chorar, senão vou virar um monstro aqui. Não posso chorar. Você acaba impedindo Deus de operar. Pelo amor de Deus, ei, zumbi, ressuscita! O senhor veio doutrinar a igreja hoje, pastor? Não, longe de mim. Eu sou pastor da minha casa e do nosso ministério. Mas eu vim aqui pedir para você ter vergonha na cara. Vim pedir para você se olhar no espelho. Vim pedir para a senhora se avaliar ao sair de casa. Vim pedir para a senhora se preparar para o arrebatamento da igreja. Vim pedir para a senhora não ser mais uma,
Vim pedir para você não ser mais um garoto. Vim pedir para que essa igreja, pelo amor de Deus, tome de novo consciência do que é. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem por este mundo. A oração do Espírito Santo está soando na eternidade. Eu disse hoje de manhã no ginásio, e vou dizer aqui: eu tenho 3 visões do céu agora, neste momento, como eu tive de manhã. Eu vejo 3 espaços, 3 salinhas, Reuel. Numa delas tem um arcanjo, sentado em um degrau. Na mão ele tem um pano, e na outra ele tem uma trombeta dourada. Ele está pulindo a trombeta. Ele já recebeu uma ordem: prepara o instrumento, que está quase na hora de tocar. Ele está testando ela. Na outra sala tem um elevado. Em cima desse elevado está o ancião de dias, aquele dos cabelos brancos, aquele dos pés reluzentes como latão que saiu da fornalha, aquele com os olhos como chama de fogo. Ele está em pé nesse elevado, e os anjos estão do lado dele, tecendo a roupa do casamento. O noivo está preparando a veste. O arcanjo está de um lado, limpando a trombeta. Ele está aqui se arrumando. E na outra sala está Deus Pai, sentado no trono, olhando para um relógio bem na frente dele. O ponteiro está acelerado. O ponteiro está indo. Quem não conhece teologia não sabe que vivemos um intervalo que a qualquer momento pode terminar. Na profecia de Daniel das 70 semanas, estamos no meio das 69 semanas e meia. 153 sinais já se cumpriram de tudo que foi profetizado. A igreja está pronta para que o Senhor Jesus volte? Não, mas Jesus já está pronto para voltar e buscar a igreja. Tsunamis, terremotos, fomes. O Nepal foi chacoalhado estes dias. Recebi ligações do Nepal, brasileiros estão lá querendo vir embora e não conseguem. Mas ninguém previa os terremotos no Nepal. Há 2 semanas atrás, vulcões começaram a entrar em erupção no mundo inteiro. A calota polar começou a degelar. O Brasil recebeu visitas do Paquistão e da Holanda, os 2 países mais baixos do mundo, implorando para a gente parar o desmatamento da Mata Atlântica, porque eles têm medo que o mar se eleve e engula os 2 países mais baixos do mundo. Nunca houve tantas guerras na história. Nunca antes uma religião poderosa, mas que não tem a verdade dentro de si, se levantou com tanta fúria contra o cristianismo. Só os últimos 3 anos na Síria, mais de 100.000 crentes foram assassinados. Eu recebi ligações de brasileiros que estavam lá, dizendo: pastor, faz alguma coisa. O meu vizinho foi crucificado. Crucificado, Henrique, em pleno século 21. Crucificado. Não falo de 2000 anos atrás, falo agora, meses atrás. Cristãos estão sendo degolados pelo Estado Islâmico. A Europa está apavorada. A França não sabe o que fazer. A França não tem filhos. A França, o país mais liberal do mundo, está tentando agora purgar os pecados e não dá conta mais. Foi o primeiro país a lutar pelo aborto. Foi o primeiro país a lutar pela liberdade sexual. Depois de 30, 40 anos, não tem filhos. Os velhos estão morrendo, cheios de fortuna e não tem filhos. Eles têm cachorro. Eles criam gatos, criam cachorro. Não tem filhos para deixar a França. Aí o Islã entrou dentro da França. Dentro de 10 anos a França será islamizada. O país mais poderoso do mundo, um dos mais poderosos do mundo, vai ter como religião oficial a religião que hoje persegue os crentes. E ninguém acorda para ver isso. A igreja fica perguntando, brigando por causa de lugar para sentar no banco da igreja. Os crentes começam a se perguntar por causa do sapato, se o pregador está de gravata ou está sem gravata. Não é hora disso. Ei, ouviram um grito nessa noite? Eis aí o noivo, sai ao seu encontro. A igreja que está morta e caminha, não tem azeite na botija. As pregações estão sendo um horror. Não digo no congresso, porque aqui as pessoas se preparam. Os cultos estão horríveis. As pregações estão sendo feitas em 5 minutos, feitas no púlpito. O cidadão chega, abre a Bíblia e diz assim: vai ser aqui mesmo. Tá bom, aqui mesmo. Aí canta 1, 2, 10, 50 mil músicas. Na hora da palavra, 5 minutos de mensagem.
Os crentes não sabem mais nada de Bíblia. Saem andando pelas ruas como loucos, botando a mão do carro e dizendo: eu tomo posse, esse carro é meu, essa casa é minha, eu tomo posse dela. São ensinados por homens que não têm paciência de estudar a Bíblia. Alguém me ouve pregar e diz assim: nossa, o senhor sabe muito. Não, é que em terra de cego quem tem um olho é rei. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Estamos vivendo nesse tempo. Bons pregadores eram aqueles que nós crescemos ouvindo, Reuel. Um Silvio Cardoso da vida, que pregava 1 hora só citando a Bíblia por temas. Oh meu Deus, seu pai. Oh meu Deus. Lembrar de um pastor Isaías pregando nos púlpitos do Brasil, dançando ao redor de um microfone com fio não caindo. A unção do batismo com o Espírito Santo vindo com os gideões, arrebatando crentes, mexendo com o coração das pessoas. Os crentes não ficavam em casa assistindo Babilônia. Tinham medo de Babilônia, tinham horror a Babilônia. Eu fiquei feliz porque eu movi a ação, mas eu fiquei triste. Pergunte por quê. Semana passada eu recebi no meu gabinete um vice-diretor da Rede Globo. E ele disse assim: graças a vocês evangélicos, a audiência da novela caiu. Na hora eu dei glória a Deus, mas quando ele saiu me deu uma vergonha. Eu fiquei com vergonha. Significa que os crentes estavam assistindo. Significa que os crentes estavam dando audiência. Crentes que falam em línguas, que vêm à igreja, que são Santa Ceia, são santos, não cortam o cabelo, não põem calça comprida, mas fica na frente da desgraça da televisão aprendendo que não presta. Você percebeu que a unção na música desapareceu? Quando aparece uma Valquíria, um Paulo André, um Erasmo, a gente dá tanta glória a Deus. Dedos de Davi, com aquelas músicas antigas, mexe na alma da gente. Aquele menininho que cantou ontem, um menino que é especial aqui de Camboriú. Um amigo entrou comigo dentro do carro e disse assim: aquele menino trouxe Deus para o ginásio. Me arrepiou o corpo. Trouxe mesmo. O Senhor não quer que você saia daqui como um defunto. O Senhor não quer que você fique só aceitando. Tem que ser assim, é o fim dos tempos. Em Brasília eu encontrei um grupo de deputados assim. Fui falar com eles e disseram: ô Marcos, você não conhece a Bíblia, não tem mais o que fazer, já acabou, tem que deixar, é o anticristo. Eu abri a Bíblia para eles num culto e disse: está escrito aqui que ainda existe um espírito na terra que impede o anticristo. Esse espírito é o Espírito Santo. E pergunte para mim onde ele está. Dentro de você. Será que ele está dentro de você de verdade? Se o Espírito Santo está dentro de você, o que você está fazendo até agora com essa cara feia, com esse olho seco, parecendo um de sapo que morreu no dia de enchente? Eu desafio os gideões a saírem da terra. É noite de ressurreição. Parto para a conclusão. O moço da minha história, Robson muda a música. O moço da minha história saiu de Jerusalém, da terra da bênção, foi para Jericó. Embora não seja Jericó histórica, que foi amaldiçoada, mas só o nome de Jericó já traz angústia para quem conhece a Bíblia. Como é que alguém deixa Jerusalém para ir para Jericó? Foi roubado. A nossa igreja está vazia de dons. Ainda me lembro das pregações que eram nos dadas, e alguém usava os termos não apenas da escatologia, mas também das linguagens de figura que a Bíblia apresenta. Saudade de ouvir alguém falar sobre Isaac que vai buscar ou sobre Eliezer que vai buscar uma noiva para Isaac. Saudade de ouvir alguém falar que Eliezer levou camelos, e os camelos levavam 2 potes. Em um pote tinha joias de prata, em outra tinha joias de ouro. Saudade de alguém falar que esse Eliezer é o Espírito Santo, que Isaac é Jesus, que Rebeca é a igreja, que os camelos que carregavam Rebeca são os pastores, e que aqueles potezinhos de ouro e prata são os dons e os frutos do Espírito. Não tem mais isso. Não tem frutos do Espírito, não tem dons do Espírito. A igreja está sem ornamentação.
roubaram aquele homem e deixaram ele meio morto. Respire fundo. A Bíblia diz que veio um sacerdote. Quem veio? Não ouvi quem veio. O sacerdote viu o rapaz caído, ignorou ele. Oh meu Deus. Nossos sacerdotes não têm mais paciência, Reuel, com as ovelhas tristes, feridas. Nossos sacerdotes não querem mais lidar com ovelhas problemáticas. Querem ovelhas ricas. Querem ovelhas importantes. Os caídos, sujos, ninguém quer eles. Ninguém quer ressuscitar a igreja que está morrendo. E agora vem um puxão de orelha bravo. Depois do sacerdote vieram os levitas, os cantores, os astros e as estrelas do nosso país, que não sobem no altar se não for depositado dinheiro antes. Que não sobe no altar enquanto todo mundo que está lá não descer. Eu estou dizendo que eu passo por isso. E eu fico imaginando como é que um homem e uma mulher que receberam um dom de Deus pode achar que há alguma coisa nessa terra. Talvez seja por isso que o mesmo cantor que o ano passado explodiu no sucesso nas paradas, na televisão, no rádio, ninguém nem ouve falar mais hoje. Não há longevidade no ministério deles, porque o meu Deus não dá a sua glória para ninguém. Não dá. A igreja está morta, o sacerdote está morto, o levita está morto. Mas por misericórdia eu sinto a terra tremer. Eu ouço o trote de um cavalo. Em cima dele vem um tal samaritano. Ele não precisa tocar no morto, no meio morto. Ele não precisa fazer nada, não é da terra dele, não tem nada a ver com ele. Mas a compaixão dele é grande. Ele desce do cavalo, vai lá e cuida das feridas do meio morto. Levanta ele com as suas forças, coloca no cavalo e leva ele para uma estalagem. Manda cuidar dele, deixa 2 dinheiros e diz: se você gastar alguma coisa a mais para ressuscitar ele, quando eu voltar aqui, eu te pago. O samaritano resolveu vir a Camboriú nessa noite. O Senhor da igreja está aqui. Essa presença não é provocada pela minha voz, essa presença é Ele. E eu tenho temor e tremor para dizer que Ele está aqui. E Ele só está aqui porque você nasceu para adorar o nome dEle. E se eu tenho alguém que concorda com o que eu acabei de falar, fique de pé, por gentileza. Pegue na mão de quem está do seu lado. Veja se a pessoa está viva ou se ela está morta. Comece a adorar a Deus com ela. Feche os olhos. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Só no playback, por favor. Nada pode intercalar. Quero ouvir o louvor do meu coração. Quero ouvir a igreja. Dos manjares eu abro mão. Isso. Eu não escuto playback, então eu escuto a igreja. Com os olhos voltados para o céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. É
exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Todos aqueles que estão vivos, comecem a dar glória a Deus. Eu quero ouvir o barulho da igreja do arrebatamento. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Jesus, pega ele agora! Meu refúgio, a minha fortaleza, ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas pernas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor Deus, faz o céu descer deste lugar. Prefiro ser fiel. Toda a igreja levante a mão direita para o céu, por favor. E cantorou manarabachara da candorou. Levante a mão esquerda também. Dê meia volta, encontre alguém, fique cara a cara com ele. Mas não toca nele ainda, chacoalha a mão em cima dele. Jesus, faz cair na palma dessas mãos uma unção de renovo agora, uma unção de ressurreição. Onde o seu filho tocar, vai haver batismo com o Espírito Santo. Onde a sua filha tocar, vai haver libertação e cura. Pai, esses homens e mulheres são raridade para ti, meu Pai. Faz cair sobre eles a sua glória. Agora, abrace, abrace, profetiza, profetiza. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Tem alguém vivo, ressuscitado aqui? O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem, cante, e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Só quem crê nisso dá um grito de glória. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Quero ouvir. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Mão direita erguida para o céu. Eu queria ouvir aquele barulho de línguas estranhas. Chacoalhe a sua mão. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que mataram a minha fé, mataram a fé da minha igreja, da minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1. Você nunca mais será o mesmo. Você crê em profecia, Gideão? Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. A sua igreja vai sentir orgulho de você de novo. 2. A sua igreja vai pegar fogo e vai acontecer um avivamento naquele lugar. 2,5. Satanás perdeu esta batalha, porque o Brasil será chamado de capital do avivamento do mundo. 3. Jogue no chão, pise em cima.
coração. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Ele me põe de pé. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas,